Isso aí, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, hoje mais voltada ao futebol. Vamos falar de Copa Libertadores da América. Temos a final da Libertadores, o primeiro jogo da final neste meio de semana. Também temos a terceira fase da Copa do Brasil. Depois vamos para as oitavas e teremos sorteio. Vão entrar as equipes brasileiras que participaram da Taça Libertadores também. E claro, se tempo houver, vamos falar de Brasileirão Série A, que está mais modorrento do que nunca. Nível técnico de doer. Essas as pautas para o programa de hoje. E claro, os debates que vão acabar surgindo aqui. Portanto, participe com a gente, fique com a gente nesta noite fria aqui no ABC Paulista, mas muito quente na sua telinha do Esporte na Rede. É ou não é a simpatia da bola, Luciano e Bruno? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tô sabendo aí que o senhor vai viajar, tirar férias, Mereço, né? Mereço. Vai aproveitar aí o Caribe, né? Tá chique o nosso apresentador. Para você aí de casa, uma ótima noite. Para os nossos comentaristas, uma ótima noite, Arthur e o Mário, tá? E claro, para o nosso convidado, que daqui a pouco o Leandro apresenta para você, que é surprise. Claro, se você está conectado nas redes sociais, você já sabe quem é o nosso convidado, mas fique ligadinho aí, que já o Leandro apresenta para você de casa. Você tem que participar do Esporte na Rede, como eu sempre convido você aí de casa, tá certo? Aqui pelo Facebook você participa em tempo real e conversa comigo. Lembrando também que você que está assistindo a reprise, você pode também mandar um e-mail para o programa que é o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, ou também pelo site da UpTV, que é uptv.com.br, tá? Você manda na opção participe sua pergunta, o seu comentário e claro, eu leio aqui ao vivo para você. E também eu queria deixar claro, Leandro, algumas pessoas, se você tiver algum problema na transmissão, como algumas pessoas vieram reclamar comigo, apertem o F5, tá? É só atualizar a página que fica tudo ok, tudo certinho para você ir de casa. E claro, estou aqui esperando a sua participação. E também procurem atualizar o navegador, o player de vídeo, é sempre importante para que você possa ver aí o programa Esporte na Rede com a melhor qualidade possível. Também tem a pergunta da noite, né, Luciane? Temos também. Se você está ligadinho nas redes sociais, já coloquei aqui a pergunta da noite, que é a seguinte para você. Quem será o campeão da Copa Libertadores da América, na sua opinião aí? Quem será o campeão da Copa Libertadores da América? Claro, você entra nas redes sociais, manda a sua participação, ou também pelo site da UpTV, onde você está assistindo a gente, você já pode mandar a sua participação, que eu estou esperando por ela. Isso aí, nosso mascotinho pergunta, Arthur Dafs, a produção da bola, responde. Boa noite, Arthur. Quem vai ser campeão da Libertadores? Boa noite, o convidado. Boa noite, Leandro, Luciano e Mário. A você, internauta. Para mim, o convidado vai ser o time do Papa, no São Lourenço. Na verdade, eu aposto no São Lourenço desde, de quando é o São Lourenço que ficou nos times aí depois das quartas de final que o Cruzeiro saiu, que os brasileiros saíram, né? Enfim, pelo menos o São Lourenço, né? Para o Papa ficar feliz, né? Quem sabe, né? Só lembrando, destacando bem rápido, Leandro, que tanto o São Lourenço, que foi o 15º time classificado para as oitavas de final, na verdade, para a fase 2 da Libertadores, e também o 16º classificado, quer dizer, os dois últimos, que foi o Nacional, ou seja, são os dois últimos piores classificados para a segunda fase que vão disputar a final do Sul-Americano, né? Na verdade, da Libertadores, ou seja, Libertadores é essa e que futebol sul-americano é esse. Pois é, surpresas na Copa Libertadores da América. Também com a gente, nesta noite, o equilíbrio da bola, também de azul, assim como eu, Mário Cardoso. Boa noite, Marião. Quem leva a Libertadores? Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Luciano e Bruno. Arthur Dafs, sempre bom estar aqui com a gente. Bom sua visita, que vem pouco, né? Embora nos últimos programas tenha vindo mais. Boa noite ao convidado, Gepeto, todo mundo que está assistindo, internautas. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Muito feliz para poder falar de assuntos tão legais como Web Rádio, que a gente vai poder falar hoje. Também a Copa Libertadores, que é um campeonato de maior importância na América do Sul, embora o Leandro tenha rebaixado tão modorrentamente o futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, a Libertadores, como o Arthur precisamente destacou, com os dois piores colocados fazendo a final, independente de qualquer coisa, tem muito interesse nessa final, é bacana, uma final inédita. Mas queria dar destaque especial para o Xavi, jogador espanhol, que anunciou hoje que não vai mais jogar pela seleção da Espanha. E esses anúncios funcionam como marcos no futebol. Esse é um dos marcos. A seleção espanhola que encantou todo mundo está se desfazendo. Então, esse eu queria deixar como destaque inicial. A gente tem muita coisa para falar ainda. Falando em marcos, aí trazendo para o substantivo próprio, hoje é aniversário do Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, fazendo 41 anos de idade. Marcão, parabéns. E foi um dos caras, assim, que a gente tromba no estádio, ou tem a oportunidade de conhecer, de mais caráter liso, assim, mais caráter reto que a gente pode conhecer no meio do futebol. Sujeito de grande caráter. Marcão, parabéns para você. Hoje com a gente, o Marião também adiantou aqui no nosso assunto, vamos falar um pouco sobre Web Rádio. Em especial também a parceria com a equipe do Esporte na Rede. Hoje está aqui o comandante da Web Rádio ABC, o
Antônio Donizete. Boa noite, Antônio. Ou Adoni, né, se preferir, que é o seu nome artístico. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. É verdade, eu que agradeço a presença aqui, quero dar boa noite aos telespectadores do Esporte da Rede. E estou muito feliz com essa parceria, né? Agradeço muito a oportunidade que foi dada, de a gente conseguir trabalhar junto. E estamos aqui, vamos ver o que dá, né? Estava ouvindo ele falar ali sobre São Lourenço, né? Posso já falar? Claro, fica à vontade. Eu acho assim, São Lourenço tem uma forte chance de ganhar, porque, além de tudo, ele deve ser muito amigo de São Francisco, né? E ali sabe como é que é, né? Tá tudo em casa. Tá tudo em casa, mas então, o Donizete está aqui com a gente, o Adoni, mais popularmente conhecido, né? Que é o nome artístico que ele usa na Web Rádio. Que é a soma de Antônio com Donizete. Exato, Adoni Pafume, é isso? Qual a descendência do seu nome? Exatamente, é italiano. Italiano? Italiano. Ah, então tem um sangue quente aqui, que nem a gente também. Sangue São Lourenço. Pode ser também. Então a gente trouxe aqui o Adoni para falar um pouco também da parceria com o Esporte na Rede. Queria que você falasse um pouco, Adoni, a gente já explicou aqui que a equipe do Esporte na Rede, que hoje tem um programa de televisão aqui na FTV, agora tem a equipe da Jornada Esporte na Rede na Web Rádio ABC, pela qual transmitimos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e afins, Copa do Brasil, etc. E a gente está com a equipe lá. O pessoal está indo narrar lá todo meio de semana, quarta, quinta, sábado, domingo. É bastante jogo. Tá gostando da parceria, Doni? O que você está achando? Não, estou achando ótimo. Vocês têm uma experiência muito grande. Eu acho que é uma equipe muito séria, né? Eu gosto de ver o que vocês fazem, porque a gente sente que vocês fazem aquilo com prazer, né? E a equipe muito bem centrada. A escolha também dos jogos, né, acontecem às quartas-feiras, aos sábados e domingos. Está aí para aparecer mais um programa, só que aí já não é de transmissão, é de debate, às segundas-feiras. O Esporte na Rede Rádio, se Deus quiser. Exatamente. E pela internet, né? Então, assim como a Up TV, você pode ouvir pelo Brasil inteiro, né, ou até pelo mundo, acessando a Web Rádio ABC. E aí webradioabc.com.br. Exatamente. E ouvi vocês falarem aí de apertar o F5, é os mesmos problemas, né? A gente também, às vezes, fica, não, tá voltando. Aperta o F5 que atualiza a página e você continua. Eu já vou liberar aqui o pessoal fazer pergunta, mas já que você tocou no assunto, acho bom a gente falar disso. A internet vem crescendo bastante, evidentemente. Tanto é que a televisão aberta, principalmente, que tem uma programação pífia, e eu posso dizer aqui, porque eu faço crítica da mídia com tranquilidade, vem perdendo audiência ano a ano. E a TV fechada não está conseguindo criar fórmulas novas para renovar e atrair público. Então ela fica na segmentação, aposta no público segmentado que já tem, mas não consegue agregar muito mais audiência. A internet vem crescendo, vem tomando audiência tanto da TV aberta como da TV fechada. Porém, toda a mídia nova enfrenta alguns problemas, como a gente enfrenta aqui na TV, como você deve enfrentar na rádio também. Queria que você falasse um pouco sobre o conceito rádio, por que você decidiu montar a Web Rádio ABC, de onde veio essa ideia, como é que você está tocando hoje e um pouco dessa parte técnica, equipamento, o que dá para melhorar, enfim. Bom, pelo menos nisso eu posso dizer que eu sou novo, já que na idade eu não posso. Né? Aliás, essa semana eu estou fazendo meio século de vida, mas em rádio eu sou novo porque eu me formei nós estamos em 2014, né? No final de 2011. 2012, eu criei a Web Rádio, que me veio assim um estralo de criar, e a princípio pensando numa rádio popular, porque eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu queria que acontecesse a rádio até para mim exercitar um pouco tudo aquilo que eu aprendi. E aí o que aconteceu? A rádio entrou com uma linha muito popular, e só locução e música, e acho que como tudo na vida, né? Que eu trato a rádio como se fosse realmente um filho que nasceu e foi crescendo, e nesse crescer vai se modificando. E a rádio, aos poucos, ela foi... Não é que ela não tem, ela tem música durante todo o dia, de madrugada, mas à noite foi cedendo espaço para programas informativos, né, educativos, de interatividade quase que 100% pelo Facebook, que é o forte da internet, né? E agora, entrando essa parceria com o Esporte na Rede, trazendo futebol. E por que eu escolhi? Porque, apesar de eu ter feito em 2011, eu sempre tive esse sonho de ser radialista. Mas aí, por questões financeiras... A sua formação é rádio e TV? Não, jornalismo. Radialismo mesmo. Radialismo. Eu sou locutor, né? Locutor apresentador, formado pelo Senac. E aí,
Mas antes disso eu sempre gostei, sempre, desde garoto, sempre brincava com isso. E as pessoas falam, pô, você tem uma voz assim, assado, por que você... Aquela velha história, né? Vai ser locutor, só que financeiramente não era atraente. Então eu falei, não, eu preciso fazer a minha vida acontecer, né? Casar, tal, enfim. Agora, em 2011, eu resolvi fazer, porque a minha mãe veio a falecer. Eu falei, pô, a gente morre, né? Então, quando alguma coisa acontece muito próximo, a gente sente mais. Falei, agora eu vou fazer aquilo que eu tanto quis fazer, porque senão amanhã eu vou embora com essa frustração. Fiz e estou adorando. Claro que tem inúmeras dores de cabeça você administrar uma rádio, é um problema aqui, outro dali, preencher um horário, mas enfim. Né? Mas, tirando isso, porque a gente gosta, é muito bom. E a equipe que eu tenho lá também é sensacional. Isso aí, tem uma estrutura boa também. Tirando que tá ruim, o resto tá bom, né? Como a gente costuma dizer. Pergunta, senhores. Por favor, Marião, Arthur. A pergunta, Doni. O Leandro está perguntando para você da origem da rádio, como começou, né? Que foi devido ao seu estudo. Enfim. Então, como você disse, o início da rádio, como você projeta a rádio daqui a 1 ano, 2 anos, né? Você pretende entrar com um dial, uma rádio comunitária, ou então ficar mesmo na internet, mas acompanhando com o site, anexado ao site? Se você não tem um planejamento, mas como pretende seguir esse caminho, né, para chegar até nesse sucesso? Boa né? pergunta. É uma boa pergunta mesmo. A internet é inevitável, porque isso aí é uma coisa que não tem como, né? Eu acho que estamos até atrasados demais, já era para estar acontecendo muito além, né? Enfim, mas claro que a gente pretende tentar alcançar de todos os meios possíveis. Eu acho que os projetos que a gente tem é de tentar, a princípio, também uma rádio comunitária, mas sem abandonar aqueles ouvintes que a gente conquistou ao longo dos últimos 2 anos, que é Brasil e além Brasil, como eu sempre falo, porque é aquela multiplicação, né? E aí tem alguém fora, não, acessa aí, ouve. Então, hoje, a nível de estado, São Paulo, obviamente, é o primeiro estado a ouvir. Para minha surpresa, Rio de Janeiro é o segundo, né? E aí, fora do Brasil, o primeiro é Portugal, não tenho a mínima ideia por quê, né? Acho que deve ser por causa da língua. E depois, aí oscila um pouco, mas vem, por exemplo, Estados Unidos. E é interessante você ter isso, né? Mas são os locais onde as pessoas vão com maior frequência, né? Acho que os Estados Unidos que tem muito brasileiro lá, né? E aí o pessoal daqui indica. Aliás, um abraço também aos amigos do Rio de Janeiro que também assistem normalmente ao Esporte na Rede, sempre falam ali com a nossa Luciana e Bruno. Manda bala, Marião. Ô, Doni, boa noite, prazer ter você aqui com a gente. A gente não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente a primeira vez hoje. Eu sou o Mário Cardoso, sou locutor de rádio e de web rádio. Foi o espaço que me foi oferecido para fazer o trabalho que eu faço hoje, com muito prazer e ainda bem com bastante competência. Visto as cores da web rádio ABC hoje, com um grupo de amigos que já vem trilhando comigo uma trajetória importante aí no rádio. A gente que foi aprendendo a fazer rádio e aprende cada dia. Então, eu imagino que você tem essa paixão parecida com a minha. E eu escolhi fazer do rádio o caminho pelo qual eu vou sustentar minha família e vou conseguir fazer isso. E a única porta que eu tenho é essa nessa corrida do trabalho lá do centro de São Paulo para cá, antes de voltar para casa, que é fazer web rádio. Enfim, queria me apresentar, queria dizer que... E Web TV também, né? E o Web TV também, porque o espaço da Web TV que o Leandro me dá aqui com tremenda gentileza, porque ele é um tremendo profissional competente, eu fico muito feliz de poder dividir com todas essas pessoas que estão aqui esse espaço, e a gente está falando de um assunto que é tão importante para mim, que é o Web Rádio, e agora também o Web TV, que é aquela coisa do rádio, que a gente querer sempre defender o rádio, é aquela coisa, imagina, o rádio foi inovador de uma forma que a gente não é capaz de imaginar e conceber quando surgiu, e ele se recria e vai enfrentando aquela coisa. Até uma discussão que já foi tantas vezes realizada que o pessoal fala, está falando do lugar comum, mas olha o potencial que tem o mecanismo internet. Agora você acabou de citar que as pessoas escutam a sua rádio nos Estados Unidos, é sensacional, enfim. Então, queria só dizer que no sábado eu estou escalado para fazer o Fluminense e Curitiba. Eu ainda não consegui falar com o PA nem com o Bruno. Tenho uma amiga que é costarriquenha, fiz uma entrevista com ela durante a Copa. Inclusive, a gente assistiu junto Holanda e Costa Rica. Ela está esperando uma oportunidade para participar de uma transmissão. Eu vou levar ela para fazer uma participação, falar sobre a Costa Rica na transmissão. Queria te convidar, caso você tenha disponibilidade sábado à noite.
Amanhã o PA vai fazer Corinthians e Santos, Corinthians e Bahia, pela Web Rádio ABC, que é o Paulo Arnaldo Lima, nosso querido amigo. 10 horas, né? Junto com o Alexandre Aníbal. A gente até tinha pretensões para fazer a final da Libertadores, e eles seriam pessoas sensacionais para isso, conhecem muito o Aníbal, então é uma delícia falar com ele sobre Libertadores. Então, queria te convidar para, se você quiser, claro, no sábado. Mas queria te fazer uma pergunta. Como que a gente... Porque falei muito, mas é porque achei importante colocar meu sentimento em relação a esse movimento que a gente promove aqui. Como a gente pode fazer para contemplar esse espaço para todas essas pessoas apaixonadas que se dedicam à web rádio e fazem um trabalho de qualidade? É viável fazer web rádio profissionalmente? Com certeza. Como eu disse, né, na pergunta anterior, a internet, todos os canais, seja ele de TV ou de rádio, está crescente. Existe também um detalhe que é importante saber, que pelo sistema Android, que hoje os celulares estão barateando, né, e muito rápido, né, o acesso à rádio num programinha mais leve, que no próprio site já aparece, fica mais acessível. Então a pessoa consegue, já não depende mais de um computador, com celular ou com tablet, já consegue ouvir. Agora, com relação ao programa, é muito interessante também trabalhos externos. Na minha opinião, eu entendo que trabalhos externos, você sair para fazer reportagens, você, além de estar chegando mais junto, né, do ouvinte, vamos entender assim, você também está levando a marca, assim, presente, ao vivo. Né? Eu acho que esse é o caminho importante. Agora, para o profissional, dentro da internet, é a liberdade que se tem que é incomparável. Porque uma TV aberta, né, é aquela coisa, é tudo formatado, né, tudo enlatado. A TV a cabo, foi bem mencionado, é uma coisa que fica meio repetitivo também, com muito comercial, e às vezes eu paro para assistir TV a cabo, às vezes está até interessante o assunto, daqui a pouco vem o comercial, daqui a pouco vem de novo e aos mesmos. Então, faz uma lavagem cerebral na tua cabeça que te deixa doido. E ali não, ali você tem, né, na internet, a sua liberdade de colocar e rever posteriormente também com uma facilidade. Não deu para assistir agora, mais tarde eu pego e tenho a oportunidade de rever isso. Isso é um caminho que... pena que ainda está com intensidade nas grandes cidades, né? Precisa forçar o governo a colocar isso mais além. Não só por causa, claro, da rádio e da TV, porque hoje praticamente tudo você resolve pela internet. Você compra pela internet, você manda um imposto de renda pela internet, tem que ser, você mexe com a sua situação financeira pela internet, né? Então, isso tem que ser incentivado e barateado, né? Também é importante. Com certeza. Depois eu vou perguntar para você sobre os apoiadores que você tem na rádio. Antes, vamos falar então de Copa Libertadores da América, entrar no assunto Libertadores final. Vai aparecer aí na sua tela o jogo deste meio de semana, nesta quarta-feira, às 9h15 da noite, no Defensores del Chaco, partida de ida, Nacional e São Lourenço de Almagro. E aí, Dafs? Bom, destacar, né, para o internauta, claro que ele já sabe, né, deve ter visto na internet, na própria TV, por assinatura, enfim, na mídia. A segunda partida, né, que será, na verdade, na Argentina, né, São Lourenço Nacional, terá um brasileiro, né? Será o árbitro, né, o Sandro Meirahit. Não sei se foi uma grande premiação para ele ou não, né? Afinal, são dois times que nunca foram campeões, né, pela Libertadores. Mas é final de Libertadores, acho que até para o currículo dele. Talvez não por ele já ter feito a Copa do Mundo, mas tem Sandro Meirahit lá. E eu, como falei no início, né, eu acho que o São Lourenço é o favorito. O São Lourenço, assim, ele não fez uma Libertadores exorbitante, né, venceu sim, conseguiu vencer o Cruzeiro e tal, mas nada absurdo. Já o Nacional venceu na primeira fase o Botafogo, aliás, o Botafogo não, perdão, venceu ou empatou 2 vezes com o Atlético Mineiro, que era o atual campeão. Então, de repente, isso para o Nacional é interessante. A questão do Nacional é o seguinte, eles jogam muito pela raça, não tem técnica, não tem nada. É pela raça mesmo, foi se classificando, foi na chamada Bacia das Almas e chegou. Chegou, de repente pode ser campeão, né, o azarão, né, da Libertadores ou da América do Sul. Já o São Lourenço tem uma tática, né, chamada 4-4-2. Nada absurdo, porque o 4-4-2 também foi usado pelo Brasil na Copa, né? Então, assim,
e já é meio ultrapassado esse tipo de tática, né? Então, e até porque o time do São Lourenço não tem grandes craques, né? O Mário vai poder até falar melhor sobre isso, mas tem um meia que eu não lembro o nome dele, até eu peço, né, desculpas para o internauta, eu não lembro o nome dele, só que é um jogador que seria uma revelação, chegou a jogar no futebol português, hoje ele tem 33 anos e nada acontece na criação, né, da jogada, do ataque do time argentino. Então, com isso, assim, né? Romagnoli. Romagnoli, exatamente, esse mesmo. Então, assim, vai ficar um jogo mais ou menos. Ainda acho que é mais claro para o São Lourenço. Né? O São Lourenço aí, pelo menos, não só por ser o time do Papa, mas acho que pelo menos por ser o segundo jogo na Argentina e também por ter vencido o Cruzeiro nas quartas de final, venceu o Botafogo, né, por 3-0 lá no início, apesar que o Botafogo também não sei se é referência, mas enfim, né? Pelo menos eu acho que São Lourenço entra com vantagem e acredito que será campeão. Só que depois, no final do ano, só lembrando, tem Real Madrid, né, no Mundial. E só lembrando que na final a regra do gol fora de casa não vale na Libertadores da América. Aí saldo de gol igual, vai para pênalti, prorrogação, pênalti e também por isso, acho que é a maior vantagem para o São Lourenço por causa disso também. Vai lá, Marião. O Arthur entrou bem no assunto, né? A gente tem uma equipe boa para falar sobre isso que não está aqui, agregaria muito. Eu não sou lá o mais indicado, porque não pude dar a atenção que geralmente dou para a Libertadores, com outras coisas em mente, em vista, a Copa do Mundo tomou muito espaço, e até a fragilidade dessas equipes que chegaram acabaram criando um certo desinteresse. O São Lourenço, ele se alçou à condição de favorito à medida que alguns grandes clubes, o Boca e o River não tiveram campanha, o River nem se classificou, o Boca também não participou da Copa Libertadores, os outros clubes argentinos acabaram não fazendo boa campanha e os brasileiros caíram fora. O São Lourenço conseguiu uma vitória expressiva contra o Botafogo, fazendo 3 gols, que era uma vantagem que ele precisava marcar, 2 inclusive no final do jogo, na última rodada, na primeira fase, se classificou como último colocado, como penúltimo colocado, na verdade, entre os 16. Parecido, uma campanha ruim, né? Mas aquela campanha que fica marcada como, olha só o caminho trilhado, aquela coisa, aí até uma coisa do Papa junto, dá aquela coisa de misticismo, aquela coisa que envolve o futebol maravilhosa, da paixão, da fé, e o São Lourenço, que é o único dos 5 grandes clubes argentinos que não tem a Copa Libertadores da América, chegou pela primeira vez à final, vai fazer a final no Novo Gasômetro, no bairro do Boedo, que é um bairro afastado e tal, da região central de Buenos Aires, 44 mil pessoas, 44 mil é a lotação e vai estar lotado mesmo, é muita pressão que o São Lourenço faz ali no gramado dele e tal. Acho que dificilmente o São Lourenço vai acabar não vai ser campeão da Libertadores da América, embora vai enfrentar uma equipe especial, que é o Nacional. O Nacional é um clube paraguaio que sofre processo meio de resgate. Ele tem 9 títulos paraguaios, sendo que os primeiros 6 são de 1904, que ele foi fundado, primeiro em 1911, se não me engano, anotei, até 46. Aí ficou 60 anos sem ganhar nada, e foi campeão em 2009, 2011 e 2013. Ou seja, é um time que está sendo resgatado. O futebol que vive, como todo o Paraguai, com dificuldade, a situação financeira do Paraguai não favorece grandes investimentos, mas é um time que tem empresários por trás, e tal, como o Arthur falou, um time equilibrado, homogêneo, com 11 atletas que estão ali para fazer resultado. Como a gente tem time para fazer resultado, aqui no Brasil tem também para fazer resultado na Libertadores. Costuma jogar no Arsenio Erico, que foi o maior artilheiro da história do Campeonato Paraguaio, né? Campeonato argentino, na verdade. O cara tem um histórico, ele fez 218 jogos com a camisa do Independente e fez 240 gols em 7 anos. É um paraguaio. E dá nome ao estádio onde joga o Nacional. O estádio cabe 5 mil pessoas. Foi lá que o Nacional eliminou o Arsenal de Sarandi, que é um outro argentino que ele teve no caminho, nas oitavas. E agora, claro, no estádio para 5 mil pessoas, a Libertadores deixa jogar no estádio para 5 mil pessoas nas oitavas de final. E a gente já viu casos escabrosas de clubes brasileiros não podendo mandar jogos nos seus campos. Enfim, vamos à final. Joga no Defensores del Chaco. Não é o segundo time, o Nacional. Todo mundo acha legal torcer para o Nacional. Não é uma torcida doente pelo Nacional, mas a torcida paraguaia com certeza está muito feliz e a pressão do Defensores del Chaco também é absurda. Então, o primeiro jogo amanhã, muito interesse, na minha opinião, o São Lourenço, na soma das peleias, vai sair campeão. Com certeza. Não perca, porque amanhã vale a pena ficar grudadinho na tela. Luciano e Bruno, participação do nosso internauta. Então vamos aqui às primeiras participações da noite. Temos aqui a Juliana de São Bernardo do Campo. Um grande beijo para a Juliana. Ela diz que o programa está excelente, manda aqui beijos a todos. Diz que o Leandro sempre lindo, né? Sua querida fã. Obrigado. E ela quer saber do nosso convidado se é muito caro montar uma rádio, né, via web,
E ela quer saber também se o grande sonho dele é ainda trabalhar numa rádio mesmo, né? Uma empresa de rádio em São Paulo, enfim. Ela manda aqui um beijo para a mãe dela. Coloca sempre o nome, tá, Ju, pra gente poder mandar um beijo pra tua mãe. E ela manda um beijo também para as amigas dela, Ana Carolina e Ricardo. Um beijo para todo mundo aí que tá ligadinho no Esporte na Rede. Os amigos, então. Diga lá, Dani. Juliana, obrigado pela participação. Boa noite. Caro? Bom, eu acho que não. Eu acho que não é caro. Mas depende muito da estrutura que você quer montar, do espaço que você tem. Mas comparado com muitas outras coisas, eu acho que caro não é não. Acho que a grande dificuldade que você vai ter é, como na maioria das empresas hoje em dia, é com a mão de obra, com pessoas com qualidade, comprometidas mesmo, porque muitas pessoas vão aparecer querendo, como é que a gente pode dizer? Muitas pessoas vão aparecer querendo fazer experiências em cima da rádio que você está criando. E aí, de repente, sai fora. Isso te desequilibra um pouco, até você encontrar pessoas realmente comprometidas. Então, acho que a grande dificuldade é isso, porque isso vai te gerar um desgaste também, né? E é claro que você vai estar colocando mais uma para competir com o espaço. Quando eu sou da opinião que a união faz a força. Tá? Muito bem. Nessa linha só, até para aproveitar a pergunta da Juliana, Luciana e Bruno, você tem apoiador hoje na rádio que te ajuda a manter? Tenho. Hoje eu tenho a PBF Santo André, Escola de Inglês e Espanhol, né, que dá uma grande força, o meu maior patrocinador. Quero mandar um beijo para a Vera Guzmão, que tem dado esse apoio. Também ADP Gráfica e Brindes, que dá um apoio também muito grande. E é só. Por enquanto é só. Sou eu mesmo, entendeu? E claro, e a união, aí que eu falo, a união de todos os locutores que estão lá e que apoiam também em todos os sentidos. E agora com o reforço da equipe do Esporte na Rede também. Luciana e Bruno, manda lá. Aqui o Rogério de São Bernardo do Campo, que ele está assistindo pela primeira vez o programa. Leandro, eu quero mandar um beijo Seja bem-vindo, Rogério. Ele disse que o programa é excelente. Ele disse que já tinha ouvido falar do programa, né, por meio de amigos. Quero mandar um grande beijo para ele. Ele está aqui na audiência do programa. Temos Muito também obrigado. o Luan Siqueira, que diz aqui, estou na audiência, abraços a todos. Ótimo repórter, né? Temos também a Gilcineia Madeira, lá de Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo. Ela disse, valeu, Adoni, nós ouvintes da Web Rádio ABC, estamos aqui acompanhando sua entrevista. Manda ver, amigo, aqui, ela manda beijos para você, lá de Espírito Santo. Muito obrigado, Gilcineia, muito obrigado pelo carinho. Agradeço de coração. E temos aqui a Karina, de São Bernardo do Campo. Ela quer saber de você como é que as pessoas fazem para ter um programa na sua rádio. É muito fácil. É entrar em contato comigo. Né? Pode passar o telefone? Como é que é? Por favor, né? pode. Então, o telefone para você entrar em contato e a gente poder ver qual é a possibilidade, como eu falei, programas na internet, em rádio, é bem aberto, ou seja, você consegue colocar aquilo que você quer colocar. Então, por isso que é importante você conversar e expor o que você tem em mente. O telefone é 4125-4414, 4125-4414, ou o celular 98042-3750, 98042-3750. Agora ninguém mais vai te deixar em paz, agora deu o telefone aqui no ar. Eu acho importante só falar para a Karina e para quem procura, os internautas também, para quem procura a Web Rádio ABC, primeiro agradecer a audiência, né? Agradecer por todo mundo estar ouvindo, gente do Espírito Santo, muito bacana, que hoje assiste ao Esporte na Rede também, muito obrigado pelo seu carinho. Que trabalhar com mídia tem pouco glamour e muito trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que é glamour e tal, porque você aparece na televisão, você fala no rádio, e não, na verdade, você tem uma estrutura um tanto quanto limitada e dentro disso você tem que se virar para fazer o melhor trabalho possível, por isso que a equipe Esporte na Rede lá hoje dá um show, assim como a Doni também dá um show, né, Doni? Tem que desglamourizar um pouco isso, né? Você falou tudo, tem que se virar nos 30, né? Quer dizer, eu acho que todo meio artístico é assim, né? Porque a pessoa tem aquela paixão, a vontade que tem de se dedicar 100% por isso, e eu acho que o sonho de cada um é exatamente isso, conseguir acordar de manhã, entrar nesse caminho e ir até a noite, e no dia seguinte a mesma coisa. Eu não consigo fazer isso ainda, né? Mas é o meu sonho. Acho que eu não respondi a pergunta, por falar nisso, que era se eu tenho o sonho pretensões de uma mídia trabalhar... grande, uma emissora grande. Com certeza, eu acho que isso daí
todo mundo que está no meio da comunicação tem essa vontade, né? E eu acho que, dependendo do que fizer, não há necessidade de abandonar o que faz hoje em dia. Porque, é claro, os espaços de uma empresa grande, seja de TV ou de rádio, é por algumas horas, né, nos determinados dias. Então, dá para conciliar. Né? Pelo menos é o que eu penso. Mas o que você disse é perfeito. Nada tem a liberdade que tem a internet. Não. E aqui nós sempre agradecemos muito a Liliana por dar liberdade para a gente fazer um jornalismo verdadeiramente independente. Aqui os nossos comentaristas dão a opinião que bem entendem, embasados, é claro, todo mundo sabe que a gente não pode acusar ninguém sem prova, vir aqui falar uma bobagem qualquer e ficar por isso mesmo também não é assim, mas a gente pode falar o que a gente pensa. Isso a gente pode falar, pode fazer a crítica que a gente achar necessária. Não é, Marião? Você que sempre fala isso? Essa frase eu assino com todas as letras, porque é um espaço muito importante mesmo e é um prazer para mim falar do assunto que eu mais gosto, um dos assuntos que eu mais gosto, que é o esporte, em especial o futebol. Que vive por um período terrível, tenebroso, os clubes brasileiros numa situação dramática, o nosso futebol se arrastando, agonizando, e eu tenho um espaço que é permitido pela Liliana, via Leandro, com essas pessoas com quem eu olho na cara, vejo nos olhos e tal, a mesma paixão pelo que eu faço, pelo que faz, né? Então eu passo as minhas palavras do Leandro, e tu estava falando que essa coisa de fazer a reportagem fora. A gente está estruturando as transmissões esportivas lá, com muita competência, porque a turma é boa mesmo. E assim que tiver tudo certinho com o estúdio e tal, é só por conta disso a gente vai fazer jogos fora, nos estádios. O pessoal tem que estar todo preparado para isso, habilitado para isso. E você vai ver que bacana que as transmissões ficam quando a gente faz lá no estádio, porque nossos repórteres são daqueles de ir lá futucar, pegar entrevista e tal, pega exclusiva nos bastidores do Morumbi. Nossa, tem o Jacobucci, mesmo o Luan, o Arthur, com uma competência. A gente desenvolve um trabalho bacana dessas dos bastidores, as transmissões vão ficar cada vez melhores. E aguardem o Esporte na Rede Rádio, hein? Em breve, programa de 2 horas para você, para a gente poder fazer uma análise, debate completo também do futebol brasileiro. Luciane e Bruno, tem mais aí? Temos a Karina também, de São Bernardo do Campo. A Karina pergunta como ela faz para vir até o Esporte na Rede assistir o programa ao vivo. É muito simples, Karina, você manda um e-mail para o pgmesportnarede@gmail.com, tá? Que é o e-mail que eu passo todos os programas. Ou acha a gente pelo Facebook também. Ou acha a gente pelo Facebook, adiciona a gente no Face. E claro que um dia você marca e vem aqui assistir a gente ao vivo, conhecer todo mundo, tirar foto, fique à vontade. E claro, né? Quem sabe também conhecer a Web Rádio ABC, claro, né? Você também entra em contato com o Donizete e, claro, conheça a rádio, que é muito bacana aí. Vem pra cá pegar o autógrafo da Luciane Bruno. Vem pra cá pegar o autógrafo da nossa Renata Fano, é isso? Que o Toninho te chama? Tá longe de ser a Renata Fano, mas a gente tenta. E ela disse que ela é estudante de jornalismo. Então, olha a importância dela também conhecer essas mídias e se dedicar também ao jornalismo. Será muito bem-vinda aqui, com certeza. Mais alguma, Luciane? Quero mandar aqui um abraço para o Caio de Santo André, que ele disse que o programa está excelente. Obrigado, Caio. Ele disse que é muito fã do Esporte na Rede. Um grande beijo para você. Também temos o Carlos, que é amigo do Caio, que está com ele na casa dele assistindo em outro computador, para você ver, né? Cada um está num canto assistindo Esporte na Rede, programa da família brasileira. Então, quero mandar beijo a todos aí de Santo André hein? e todo mundo da casa do Caio que está ligadinho no Esporte na Rede. Muito bem, obrigado pelas suas participações. Se tiver mais, você me avisa, claro, viu? É só você chamar. Marião, vamos falar de Copa do Brasil agora? Podemos falar? Podemos então falar. Vamos colocar a Copa do Brasil aí. Vamos colocar a Copa do Brasil aí, que tem rodada nesse meio de semana. São jogos da terceira fase, jogos de volta. Acredito que aí não vai ter nenhuma surpresa, vocês vão comentar agora. No Pacaembu teremos às 7h30 amanhã Palmeiras e Avaí, na ida foi 2-0. E lá na Fonte Nova só está invertido ali o mando de campo, é Bahia e Corinthians às 10 horas da noite. E na ida foi 3-0 para o Corinthians. E aí, senhores? Copa do Brasil, essa terceira fase, tranquila, né? Acho que por enquanto, na próxima fase que o bicho pega mais, né? A Copa do Brasil... Você quer falar primeiro? A Copa do Brasil está num modelo novo, né? Ela foi reestruturada para ser disputada junto com o Campeonato Brasileiro, como acontece em todos os lugares do mundo. Então também é um torneio novo para os clubes. Há 2 ou 3 anos, há 2 anos, se não me engano, a possibilidade dos clubes que jogam a Libertadores, ao serem eliminados, entrarem na fase mais aguda, fase mais avançada. Então a gente vê que aumentou o número de clubes. A gente viu a primeira fase, a segunda fase, aquela coisa formal, né? Raramente um clube é eliminado quando cai nessas fases desses maiores brasileiros, né? Se chamar a atenção. Essa última etapa é que promoveu alguns encontros que poderiam ter sido mais interessantes, eventualmente. Bahia e Corinthians, por exemplo, 2 clubes da Série A, na trajetória do Corinthians seria o único lugar onde o Corinthians poderia esbarrar. Não tomou conhecimento, passou por 3-0, inclusive um sintoma de que o Bahia vai enfrentar muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras e Avaí, como você falou, não deve ter também nenhum trauma para o Palmeiras. Porque se tiver um trauma para o Palmeiras, significará que o Palmeiras perdeu para o Avaí em casa uma classificação que está selada. O Palmeiras venceu por 2-0 fora e joga aqui a partida de volta. Eu falo isso porque o pessoal está muito preocupado com o Palmeiras. Eu até falei na semana passada, o Palmeiras não vai cair, torcedor do Palmeiras. E aí até, pô, por que você falou isso e tal? Eu não acho, realmente. As pessoas... Alguns torcedores do Palmeiras lá no fundo ficam com a pulga atrás da orelha, mas eu acho que não vai cair. É difícil a situação do Palmeiras, mas vai passar pelo Avaí. Aliás, é bom dizer que hoje o diretor de marketing do Palmeiras, o Janúbio, é isso? Eu não sei pronunciar o nome dele, saiu, deixou o cargo. Quem vai assumir é o José Carlos Brunoro e deu uma entrevista aí para os meios de comunicação, uma coletiva, disse que a grande dificuldade de conseguir um patrocinador na camisa esse ano foi porque teve Copa do Mundo, então as empresas estavam muito mais interessadas em investir em Copa do Mundo do que nos clubes de futebol. Falou que também não investiram no Palmeiras porque o Palmeiras não tem um ídolo para poder apresentar a marca, um jogador de grande expressão, e que no ano passado ainda estava na Série B para complicar, aí não tinha como conseguir patrocinador mesmo. Ele falou que foi muito frustrado nessas metas dele, que claro, melhorou o Avante, né, de 8 mil para 40 mil, segundo números dele, né, sempre bom a gente desconfiar, mas que teve esse tipo de problema, principalmente com o patrocinador, que o Palmeiras ainda não tem. Em relação ao Palmeiras, é até incrível, né? O Palmeiras vive em duas esferas, né? Vive uma Copa do Brasil, até que vive bem, vive tranquilo, venceu fora Londrina, o Mário já até pontuou por 2-0. Acredito que a classificação, né, seja garantida para o Palmeiras, sem problema. Só que o Palmeiras traz alguns jogadores estranhos, né? Estranhos, eu digo assim, no futebol jogado, né? Por exemplo, o William José, que está jogando lá, possivelmente já está fechado com o William José. Vocês podem falar disso também, fechou hoje, né? Só que o William José, né, estava jogando no time B do Real Madrid, né? Mesmo lembro um pouco o caso do Allan Kardec também, que ele estava lá no time reserva também do Porto, na época, quando trouxe o Allan Kardec. É uma aposta? Pode ser que dê certo? Sim. Mas hoje eu vejo o William José como uma sombra bem de leve, assim, sobre o Henrique, né, que também não é nenhum craque, mas enfim, né, então esse é o Palmeiras, é o cenário do Palmeiras. Passa sim pelo Avaí, tranquilo, acredito que sim. Já o Corinthians passa mais tranquilo ainda, porque vive uma esfera tranquila no Campeonato Brasileiro. Se afastou sim do Cruzeiro, né, na questão lá, estava 5 pontos atrás, aí não conseguiu alcançar o Cruzeiro. Foi ultrapassado pelo Fluminense, né, que no ano passado, né, havia sido rebaixado, enfim, também foi ultrapassado pelo Internacional. Só que a diferença, né, que o Corinthians vive bem, tem bons jogadores, né? Tem o Romero, que foi uma boa contratação, o próprio Elias, né, que chegou, enfim. É diferente o cenário corintiano. O Palmeiras vive diversas confusões em sua própria instituição. É o ano do centenário, é o ano que houve mudança de treinador e mudança também na gestão do próprio treinador, né? Você tinha lá o antigo, o nome do Kleina. O Kleina, que tinha um tipo de projeto, até um projeto mais simples, mais humilde. E, de repente, saiu o Allan Kardec por pouco, um valor até bem irrisório, né? Foi para o São Paulo, para o rival. E detalhe, o Bruno resolveu fazer uma nova gestão no futebol palmeirense, né? Uma gestão argentina, de repente contratou 3 argentinos, enfim, tudo isso e ainda com estádio para ser inaugurado no final do ano, no ano do centenário, né? Quer dizer, o Palmeiras tem vários problemas que ele mesmo causou para ele mesmo. De repente pode dar tudo certo no final do ano, o Palmeiras até comemorar algum tipo de título, né? Mas que não seja, né, como foi em 2012, né, se não me engano, campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Isso não dá, né? Complicado para o palmeirense. Eu ia entrar aqui no brasileiro, daqui a pouco a gente vai voltar para esse assunto, então, mas eu acho que é melhor, uma reflexão que a gente vai fazer aqui, que eu quero levar um debate para o Marião, que eu sei que ele tem uma filosofia sobre isso. Eu quero só ver a participação do internauta, que tem mais pergunta ali com a Luciane e Bruno, e eu vou levantar o debate para vocês, que eu acho mais importante do que o brasileiro. Diga aí, Luciane. A Ana Carolina, também de São Bernardo do Campo, ela quer saber o seguinte do nosso convidado. Ela quer saber de você, no começo, quais foram as maiores dificuldades, né, para montar a web rádio. E ela quer saber de você qual o locutor que você mais admira atualmente. Nossa, bom, as dificuldades... Ana Carolina, né? Isso. Ana Carolina, boa noite, muito obrigado por fazer a pergunta, né? A maior dificuldade no começo da rádio, acho que foi o financeiro mesmo, né? Acho que pelas coisas que tinham que se comprar, tudo de uma única vez, fazer também as pessoas acreditarem num projeto que estava embaixo do braço, numa pasta. Será que isso vai ou não vai? Porque há 2 anos atrás o Facebook não estava com essa corda toda que está hoje, né? Então, falar, rádio na internet, tá, e aí? Então, a dificuldade foi aí, de convencer as pessoas e, ao mesmo tempo, correr atrás e bancar tudo isso. Tanto é que o início da rádio não foi onde ela está. Ela começou aqui na Avenida Dom Pedro II, no 1830
1765, numa empresa parceira chamada QTEC Engenharia, que abriu espaço para que a gente colocasse lá. Com relação ao locutor, aí você me colocou numa situação, hein? Que eu faço, gente? Eu admiro todos que estão lá, porque todos que estão lá estão apoiando a rádio. Todos, cada um tem a sua particularidade. Chega um determinado Não, mas acho que ela quis dizer no meio profissional. Que na está falando mídia, fora, quem fora você tem de como lá. exemplo. Ah, tá, fora de lá, tudo bem. Vamos falar um apresentador. Eu olho muito e admiro, mesmo nos dias de hoje, o Silvio Santos. Eu acho que é um cara que tem muito a passar, apesar de ele já estar com uma idade bastante avançada, está tendo problema de memória, que a gente nota bem, mas ele tem toda uma história, toda uma técnica, uma saída que é muito bom. Claro, aí você também tem o modernismo, o pessoal que chegou agora, com uma linguagem nova, mas se for olhar ao longo da história, eu resumiria ali no Silvio Santos. É gênio. Se eu chegar aos 80 e poucos anos que nem ele, eu estou feliz da vida. Só com isso. os esquecimentos, tá lindo demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o brasileiro na sua tela, para você não ficar sem informação, e aí vou jogar o debate aqui para o Mário. Vamos lá, então, e para o Arthur também, claro. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, vamos ver o que aconteceu nesse fim de semana, lá. Botafogo 1, Cruzeiro 1, São Paulo 1, Criciúma 1, Vitória 2 de virada, Grêmio 1, Palmeiras 1, Bahia 1, Coritiba 0, Corinthians 0, Figueirense 3, Sport 0. Na outra página temos Chapecoense 1, Flamengo 0, aquele time do Rio de Janeiro que eu não pronuncio o nome 2, Goiás 0, Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 1, Internacional 1, Santos 0. E o Santos o Internacional teve jogador expulso, ainda assim conseguiu fazer gol. A classificação tá aí, ó. Cruzeiro, então, é líder 29, depois vem aquele time que eu já digo que eu não falo o nome, com 25, Internacional também 25 e Corinthians 24, esse é o G4 hoje do Brasileirão. Aí vem Sport fazendo uma boa campanha com 21 na quinta posição, Santos, São Paulo, Goiás tem 20, Atlético Paranaense e Grêmio 19. Aí vamos para a página seguinte. Temos Atlético Mineiro com 18, Chapecoense, Palmeiras e Vitória com 14, Botafogo com 13, Criciúma com 12, e aí, na verdade, Palmeiras com 14, Vitória 14, Botafogo com 13, e aí, olha só a situação, rapaz. Coritiba 11, Figueirense, Bahia 10 e Flamengo, último colocado do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Rodada, tem rodada no final de semana, só no outro final de semana, que nesse meio de semana tem Copa do Brasil e Libertadores, tá aí, ó. No sábado, tem Bahia e Goiás na Fonte Nova às 6h30, tem Criciúma e Cruzeiro na Libertadores Rio também às 6h30, e aquele time do Rio de Janeiro, que eu já falei que não digo o nome, Coritiba no Maracanã às 9h. No domingo, tem Flamengo e Sport no Maracanã às 4h, Santos e Corinthians fazem o clássico na Vila Belmiro também às 4h, Atlético Paranaense e Botafogo jogam na Arena da Baixada, a nova Arena da Baixada também às 4h, e Inter e Grêmio, Grenal, no Beira-Rio também 4 da tarde. Um pouquinho mais tarde, jogam São Paulo e Vitória no Morumbi 6h30, Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência 6h30, Chapecoense e Figueirense na Arena Condá também às 6h30. Aí os senhores depois podem debater campeonato, o Mário e Arthur, mas eu quero jogar o seguinte para vocês. Esse diretor de marketing do Palmeiras que saiu, falou também que ele foi conversar com mais de 100 empresas e não conseguiu ter o patrocínio de nenhuma. Claro, não sei o valor que ele está pedindo também na camisa, né? Até aí cada um pede o que quer e cada um dá o que quer e se quer dá também. Mas tem que ser levado uma coisa em conta. Ele disse, declarações dele, acho que vale a pena a gente refletir, que hoje a Caixa Econômica patrocina alguns times do futebol brasileiro. E que se não fosse isso, outros times também estariam quebrados. A gente sabe que a principal emissora de televisão deste país paga cotas absurdas para 2 clubes só, né, e o resto vai ganhando muito menos. O que você faz com que aumente a desigualdade de distribuição de renda no futebol, né? O que gera problemas, claro, porque se você não tem o mesmo dinheiro que eu para contratar, você vai ter um time mais fraco do que eu, né? Então você potencializa em 2 equipes, como acontece na Espanha hoje com o Real Madrid, e o Atlético de Madrid entrou aí por fora e acabou sendo campeão espanhol. Por que será que os clubes não estão conseguindo trazer mais dinheiro para o futebol? É falta de interesse das empresas, o futebol deixou de ser interessante, as gestões estão muito amadoras, isso tudo descontando-se, claro, as gestões anteriores que tanto afundaram os clubes. Por que será que o futebol não está sendo mais tão rentável assim? Ou será que está e a gente não sabe? Ufa. Leandrão, ó, essa questão do futebol, das cotas e tal, e essa rentabilidade do futebol, ela passa... o assunto é quilométrico, mas outro Campeonato Brasileiro depois, aí num gancho da Copa do Brasil, eu vou tentar, hein? Vamos lá. Primeiro, essa espanholização que os nossos colegas gostam de usar, porque está polarizando os recursos em Flamengo e Corinthians, por conta de Barcelona e Real Madrid. A gente tem 2 bons exemplos. A forma como o Corinthians administra esses recursos e a forma como o Flamengo tem administrado.
Durante 40 anos do Campeonato Brasileiro, a gente acompanhou o Corinthians indo jogar contra o Sobradinho às 10 horas da noite no interior de Fortaleza do Ceará, pagando a conta. E recebendo o Cajazeira do Norte no Pacaembu, 10 horas da noite, pagando a conta. Sustentando o Campeonato Brasileiro por 40 anos. Nos últimos 4, agora tem essas cotas. Eu não sou favorável a cotas tão diferentes e tão desiguais, porque você promove uma certa... Você promove não, você sela, não vai ter a competitividade, passa para a esfera financeira e você vai ter uma hegemonia mesmo. Né? Mas todo o cenário de futebol mundial caminha para esse tipo de procedimento. Os custos do futebol brasileiro são absurdos. O Robinho está vindo para jogar pelo Santos para ganhar R$900 mil por mês, cheio de exigências. O Nilmar, se especula a volta do Nilmar. O Kaká acabou de voltar. Enfim, o custo é elevadíssimo. Será que não é porque o custo é muito alto? É uma irrealidade? As pessoas falam, para não dizer do bom senso, porque não é o Bom Senso Futebol Clube apregou e defende essa das bandeiras que foram levantadas, é a primeira, que é o tal do fair play financeiro. Em alguns jornais, o jornal O Lance, que a gente acompanha, todo mundo que acompanha esporte lê, traz na sua coluna com torcedores que falam. Então, o torcedor que é setorista do Palmeiras, ele usa uma expressão que é o Paulo pobre. Né? É o jeito dele, é como ele enxerga, porque o Palmeiras precisa competir com esse dinheiro absurdo. Olha a soma de dinheiro que entra no São Paulo. Olha a soma de dinheiro que entra no Corinthians. E o Palmeiras tentando se reestruturar. O que não pode, com relação ao Palmeiras, eu vou fazer o gancho para falar do final da Copa do Brasil, são muitos equívocos. Né? As infelicidades de ser eliminado pelo Ituano e não conseguir ser campeão, que teria sido uma coisa que teria dado uma tranquilidade para o trabalho. E também não pode contratar, eu estava ouvindo os colegas da imprensa repercutindo isso, tantos jogadores de maneira errada. Especificamente a posição de volante, estava ouvindo... vindo para cá, eu vi a Rádio Capital, eu vi a Rádio Globo, que tem programas esportivos no horário, as duas comentando, né? 10 volantes para você jogar com o seu jogador da base, que é o Júnior. Isso só esse é o segredo, porque você vai ter que mudar a mentalidade, teria que se mudar a mentalidade do futebol brasileiro e investir na base, porque você não vai conseguir, trazendo medalhões, só vender um produto que não se sustenta porque tem baixa qualidade. Bom. E um salário de R$900 mil é difícil de pagar. E outros tantos, tem outro. É um irreal. O Luxemburgo, qualquer jogador hoje, mais ou menos, ganha 300. A comissão técnica que o Flamengo acabou de escolher para tentar se reerguer, a situação falimentar do Botafogo, falamos sobre tantos assuntos desses no programa passado, falando da CBF. Em que momento a gente se encontra? Uma faixa entre os jogadores do Curitiba entraram, os funcionários do Curitiba entraram falando em fair play financeiro, porque os jogadores não quiseram entrar com a faixa, porque há divergência de opiniões. O Palmeiras levanta essa bandeira e o Corinthians levanta essa bandeira. Embora haja muitas outras coisas por trás disso tudo. Por exemplo, como o Cruzeiro consegue sustentar? Manuel, Dedé, Egídio, o Samúdio, lateral titular da seleção paraguaia, que é reserva lá, Júlio Batista, que não ganha pouco, Dagoberto, Borges, Ricardo Goulart, que é um craque em ascensão, né, que poderia ter estado na Copa do Mundo, não que fosse definir nada, mas seria uma alternativa. E mais, o Marcelo Moreno voltando, é uma estrutura caríssima do futebol. Como é que você vai pagar isso, cara? Vendendo camiseta para um salário mínimo de R$600 por mês? Não dá. E o torcedor não está indo nem nos estádios mais, porque os ingressos são caros, porque tem as arenas. Que situação que a gente encontra hoje no futebol brasileiro é essa? Então, a expressão do Palmeiras tem equívocos. Tem alguns acertos. E se resolver tentar competir, não vai conseguir. Pode quebrar. Então tem que ter pé no chão. Ceará venceu o Internacional fora pela Copa do Brasil, um resultado surpreendente, vai ser duríssimo para o Internacional reverter, pode ser essa a grande surpresa. Vão se juntar os 6 que vieram da Libertadores, mais o Novo Hamburgo e o Vasco que já passaram, Corinthians, Palmeiras, o São Paulo, o Santos, que vai ter pedreira contra o Londrina. Essa é a Copa do Brasil. E no Brasileiro, a Web Rádio ABC transmitiu o Cruzeiro e Botafogo, 1-1, o jogo do líder. Vai transmitir o Internacional e Grêmio, né? Transmitiu o Corinthians e Palmeiras. Baita jogo, Grenal. Resposta de quem for narrar, hein? Santos e Inter. Então, eu tava até... Eu ia fazer me tinha me dito que, talvez seja você. Mas pensando nos meus filhos, porque é Dia dos Pais, o PA, um gentil companheiro, me escalou para o jogo de sábado à noite. Eu vou fazer com muita honra Fluminense e Curitiba. O Campeonato Brasileiro é uma delícia de ver também, mesmo com nível técnico baixo, a gente que luta para que ele se estruture. O Fluminense e o Inter venceram na rodada, foram os grandes vencedores. O São Paulo
mais um tropeço dentro de casa. Que pena para o torcedor de São Paulo que está se frustrando e para o trabalho que se desenvolve lá. Turbulência à vista. Olha, Corinthians, bastidores do futebol, eleições agitando os clubes. O André Sanches acabou de se desligar da administração do Corinthians, não conseguindo trazer o naming rights, que era aquilo que ele tinha se proposto a fazer, que era o objetivo dele, enfim. Os bastidores do futebol têm tanta coisa que acabam influenciando diretamente no resultado dentro de campo. E só antes do Arthur arrematar a sua opinião, você falou em Corinthians, é importante a gente citar aqui também que, apesar do André estar se desligando, as cadeiras vão ser retiradas, né, do setor dos visitantes, atrás dos gols e também para os corintianos. Infelizmente, venceu o vandalismo no futebol brasileiro. Péssimo exemplo de cidadania que se deu aqui. Aliás, exemplo não, né? Um exemplo para não ser seguido nunca. Fala, Arthur. Em relação às cadeiras e violência, né? Não as cadeiras, mas principalmente a violência, mais uma coisa tenebrosa no futebol brasileiro que tem, não só no brasileiro, mas infelizmente tem no nosso futebol. Acompanhando o raciocínio do Mário, né, internauta, né, um exemplo bem rápido. Eu até comentei isso na coluna que eu escrevia de futebol internacional ano passado aqui com vocês, né, no Esporte na Rede. Assim, o Málaga, por exemplo, é um time espanhol, é um time mediano, tranquilo. Contratou até o Show agora, né, o goleiro mexicano, né, se não me engano. Ok. O Málaga ele foi impedido, em 2012, ele foi punido, né, pelas ligas europeias, né, de jogar tanto a Eurocopa como a outra liga, parecida com uma Copa do Brasil aqui. Foi proibido, simplesmente por quê? Porque os jogadores não recebiam salários atrasados e os impostos também pagos ao governo não estavam sendo pagos. Detalhe, né, algo que existe por aqui, né, inclusive existiu com o Botafogo. O Botafogo realmente também não paga salário, não só o Botafogo, né? Mas o Botafogo é pior porque também foi confiscado todo o seu valor recebido. No levantamento que a ESPN fez, só pela nova lei, se for aprovada, né, de responsabilidade fiscal dos clubes, 18 dos clubes que estão na Série A hoje seriam rebaixados para a segunda divisão. Exatamente. Só por conta do INSS. Só por isso. Só por mais nada. Então, além disso, né, não paga IPTU, enfim. Diversos impostos atrasados, por isso que o Botafogo tem todo o seu valor confiscado. Ou seja, qualquer evento que é feito, que é realizado lá no Rio de Janeiro com o nome Botafogo, né, tem o nome Botafogo, esse dinheiro vai todo para o governo. O governo falou, olha, eu não recebi. E com um pequeno detalhe, né, tanto o Flamengo, como o Botafogo, como o Vasco, sempre tiveram ajuda do governo. Aquelas marcas que a gente vê, muitas vezes, marcas, né, governamentais. Né? Então, assim, ou seja, né, além de clubes que seriam ajudados, são os que mais devem no nosso futebol brasileiro. Hoje Flamengo, hoje Botafogo e o Vasco. Né? O Fluminense não fica atrás também, mas também tem sempre ajuda por trás do governo. Aqui também na cidade de São Paulo é a mesma questão, sempre tem ajuda do governo, Palmeiras, Corinthians, todos têm a sua ajuda, né, a sua cota de ajuda governamental. Em relação a isso, reflete muito também no futebol brasileiro a questão de salário. Por exemplo, quando eu estudei a pós-graduação, vai ter uma tese até discutida no TCC, tal, essa questão de salário, né, de jogador, tinha que ser mais baixo, ou então um teto. Né? Por exemplo, o futebol de salão, na época que eu estudei, em 2012, 2013, aproximadamente, o teto de um jogador de futebol de salão era 15 mil reais. Né? Só alguns ganhavam mais, né? Alguns jogadores muito craques, né? Falcão, enfim. Mas o teto de todos eles profissionais, 15 mil reais. Inclusive, eu conversei aqui com um goleiro que veio até aqui de São Bernardo. Ele falou a mesma coisa. Não, tem um teto, tal, a gente pode chegar a 15 mil, ou então os patrocinadores pagarem por fora para a gente. Excelente. Qual a diferença de ter isso também no futebol brasileiro, né? No futebol de campo? O cara não pode ganhar 300 mil e parou, tá bom. O resto ganha por fora, aí as empresas bancam, né? Patrocinam cada um. Acho que seria mais até justo com todos os jogadores. Detalhe, Botafogo, né? Coitado dos jogadores do Botafogo. Eles não podem jogar em outros clubes, porque a maioria já jogou acima de 7 jogos. Ou seja, tem que jogar no Botafogo, pelo menos para ter a questão da visibilidade. E alguns jogadores têm lá alguns interesses, né, de alguns clubes europeus. O caso do Jefferson, do Dória, né? Enfim, só que assim, é lamentável e ridículo, né? Ou seja, a questão do Brasil ter tomado aquele 7-1 não é só aquele 7-1 lá, tem muita coisa por trás, principalmente nos clubes, na base, nos patrocinadores, cotas de TV, etc. A diferença que você citou aí é que enquanto os clubes ficam pobres, tem jogador ganhando muito e muito dirigente ficando rico. E estão matando o futebol brasileiro. E empresário. Infelizmente, o dinheiro não está onde deveria estar. Luciane e Bruno, podemos finalizar a participação do internauta já se despedindo para a semana que vem. Bom, então a última participação da noite é do Rafael, também de São Bernardo do Campo. Ele diz que ele já trabalhou em web rádio. Bacana. Né? Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Ele manda aqui parabéns, né, para o nosso convidado por essa iniciativa de abrir uma web rádio e dar oportunidade para quem, né,
é estudante ou já é formado. Ele manda aqui abraços a todos, ele diz que o programa é excelente. Parabéns pelo conteúdo, pela apresentação. E ele diz que eu sou muito simpática. Um grande beijo para você aí de casa. Não é à toa que é a simpatia da bola, não é, Luciane? Obrigada. Obrigada, gente. Então, eu quero mandar aqui um beijo especial, tá? Para Fernanda, minha amiga. Eu quero mandar um beijo especial porque ela faz aniversário hoje. Ela faz 23 anos, ela é estudante de jornalismo. E um dia, com certeza, ela virá aqui o Esporte na Rede e conhecer a todo mundo. Né? Um beijo para você aí de casa. Boa noite, Leandro. Já vou me despedindo. Boa noite aos nossos comentaristas, ao Arthur, o Mário. E, claro, né, sucesso aí para a Rádio Web ABC, né? Agora com essa parceria com todo mundo aqui do Esporte na Rede. Um grande beijo para você de casa. Tenha uma ótima noite e até terça-feira que vem. E boas férias, Leandro. Muito obrigado, Luciane. E em breve você estará vendo também aí na sua televisão, de repente você que acompanha as grandes, nosso cubinho lá, viu? Com a marca do Esporte na Rede e com a marca da WRA lá que a gente mandou fazer para as entrevistas externas. Não se surpreenda, daqui a pouco a gente vai estar aí na sua telinha também. Arthur, obrigado. Até uma próxima participação, cara. Sim, obrigado, Internauta, por acompanhar novamente aqui o Esporte na Rede. Agora também em parceria, né, com a WRA, ou então a Web Rádio ABC. Leandro, boas férias para você. Não sei se eu vou te ver, né, por esses dias, mas boas férias. Né, traz fotos lá pra gente, lembrança. Pode trazer uma caneca para mim, não tem problema nenhum. Eu não ligo, né, uma lembrancinha. É verdade, uma lembrancinha é sempre bom, né? E para você que tá no internauta, tem uma boa semana. Isso é da mão, fica aqui é o braço, viu? Tem uma boa semana, tem uma boa rodada de futebol também. E que, né, a violência não, futebol sim. E para todos, né, um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Mês que vem estarei de volta. E a camisa que o senhor veste diz muito. Moralização no esporte, né? Pelo esporte na moral. Sempre, exatamente. Na moral, com certeza. É muito importante. Sem violência. Pode abrir, GP, só para mostrar pra gente a nossa camiseta, que é de campanha do Esporte na Rede. Tem pela paz no futebol também, ó. Mas tá aí o esporte na moral, pela moralização do esporte. Martelo ali da justiça. Mínimo, que a justiça isso, né? seja menos cega e mais convincente, menos comprada também, que se compra muito judiciário nesse país. Marião, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luciane, Arthur, queridos amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui. Falamos de assuntos tão agradáveis que é discutir Web Rádio. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Só agradeço a você, internauta. Até a semana que vem. Obrigado, Marião. Antes de me despedir aqui do Adoni, quero chamar para você passar também pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. Toda quarta-feira, que eu sempre digo, estão as fotos do programa de terça-feira. Você vai ver aí na telinha a capa do blog. Olha lá. Esse é o meu blog de 2014, a capinha para esse ano, que já está quase acabando. Eu ia falar nova, mas o ano já está quase no fim. leandrojornalista.blogspot.com. Semana passada recebemos aqui André Assunção e Gui Soares, humoristas do grupo Humordinários. Muito obrigado pelas visitas ao meu blog, chegando a quase 130 mil. Adoni, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, espero que tenha gostado do programa e vamos tocar essa parceria para frente aí. Eu é que agradeço, né? Eu agradeço muito a todos vocês, muito legal, muito gostoso estar aqui nesse bate-papo descontraído, né? Eu queria só esclarecer, WRA e Web Rádio ABC. WRA é as iniciais de Web Rádio ABC, né? E para quem quiser mandar qualquer comunicado, porque está aberto para locutores, né, que estejam ou cursando, ou tenham se formado e queiram praticar, entre em contato com a gente, procure lá a página, na verdade é uma fanpage, WRA Santo André, e coloque ali, curta, né, a página, e coloque ali a sua intenção. Isso no Facebook, né? No Facebook, exatamente. E que eu vou dar uma olhada lá. Também agradecer a todos vocês o convite, agradecer também a Liliana, que foi lá na Web Rádio ABC, deu uma entrevista e gentilmente retribuiu também aqui o espaço. Acho muito legal esse desprendimento de ficar escondendo nomes, né? Eu acho que quem tem que estar sempre sabendo o que é bom é os ouvintes, é os telespectadores, que tem que ter essas oportunidades, né? Agradecer também o meu pessoal que ouve a Web Rádio ABC, que também ouviram aí, viram a publicação no Face que eu estaria aqui e estiveram acompanhando. Muito obrigado mesmo de coração. Tá? Obrigado mesmo, Adoni. E a caneca é sua, viu? Brinde do Esporte na Rede para você colocar, tirar foto, mandar depois para a gente lá e deixar lá de enfeite também na própria Web Rádio, na própria sede da Web Rádio. Terminar com o pensamento na rede de hoje. Então, hoje, que é dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Esse país aqui em saúde pública, Deus me livre, hein? Mas olha aí, diz Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, em geral, 9/10, ou seja, 90%, né, da nossa felicidade, baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer. É a mais pura verdade.
Pra gente fechar o programa de hoje, na vinheta final, então, para completar este Dia Nacional da Saúde, você fica com A Cura, de Lulu Santos. Quero agradecer demais sua participação, carinho da sua audiência. Lembrar que se você não conseguiu ver Esporte na Rede ao vivo, não tem problema. Entre uptv.com.br e veja lá a hora que você quiser, ou esportenarede.org, também acesse a hora que você bem entender. Vou tirar férias por 2 semanas, o Esporte na Rede será comandado por Paulo Arnaldo Lima. Dia 26 de agosto, se Deus quiser, estou de volta para conversar com você. Sempre ao vivo, toda terça-feira, a partir de 10 para as 8 da noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se vê. E não se esqueça, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau.